Qual o próximo? Tem várias mãozinhas. Olha, ó. A maior dificuldade que você teve. Ó, a maior dificuldade que eu tive foi exatamente a de orçar pra mim, assim, foi de orçar a gráfica, do processo todo. Mas de escrita do livro, minha maior dificuldade é saber quando eu vou parar. Porque como é uma saga, né, muitas vezes você escreve um livro que ele termina ali mesmo. Mas como é uma saga, a minha dificuldade foi saber quando parar para a pessoa querer comprar o 2 e querer continuar sabendo da história, né? E isso é muito desafiador. E toda vez que eu escrevo um livro da saga do Império Ferguson, eu imagino como que eu quero que a pessoa se sinta no final. E aí a minha revisora, ela se sente exatamente da forma que eu quero em todos. E então, eu, por exemplo, o 2, eu sabia que muita gente ia me xingar no final. Eu fiz um final que todo mundo ia achar ruim mesmo. E querer consumir o 3 para saber o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Tipo assim, as pessoas leram o 2 e mandou pra mim, tipo, Paula, como você teve coragem de fazer isso e tal? E começaram a me xingar. Eu falei, gente, acontece. Mas assim, você tem que ter a certeza do seu livro, saber como parar. Pra você, se você quer fazer uma continuação, você tem que saber como parar. E até se ele finalizar também, que pra mim é difícil. Porque se você fizer um livro muito grande, as pessoas não vão consumir, porque vai ficar muito caro, ninguém conhece você e não vai consumir um livro do tamanho de Nárnia, sabe? Então, a minha maior dificuldade é isso, é saber em que ponto parar para ficar interessante, para as pessoas gostarem e para não ficar tão extenso, igual tá na minha cabeça. Qual a próxima pergunta? Cadê o microfone? Com quem está? Aqui, ó. Ah. Como você fez para achar a gráfica, a primeira gráfica que você viu? A primeira gráfica foi indicação de um amigo meu. Outra coisa importante também nesse meio, quando você é independente, é você fazer amizades nesse meio. Porque muita gente, às vezes, conhece uma forma mais fácil de você ter acesso às coisas que vão te ajudar. Como, por exemplo, eu já tive que lidar com autores egoístas, que eles não gostam de falar. Tipo, eu falei, como que você faz o direito autoral? Ela falou, eu só faço. Onde? Como? Como assim, minha filha? Eu só faço. E aí, também, teve um amigo meu que falou, eu falei, onde você imprime seu livro? Porque ele vendia o livro dele por R$20. Aí, onde você imprime? Aí ele falou, eu imprimo na BOC 2. Aí eu, BOC 2? Que suspeito! Um site muito, assim, simples, sabe? Aí eu fui na BOC e hoje eu imprimo só na BOC. Porque, infelizmente, eu entrei numa editora e ela, infelizmente, ela me entregou os livros, saiu bonitinho os livros, as 2 primeiras demandas. Quando eu pedi o 2, ela atrasou uns 2 anos o lançamento do livro 2. Porque ela pegou meu dinheiro e não me entregou meu livro. E aí eu fui atrás de outros autores, e teve autores que perdeu R$2.000 e tal, nessa editora. Essa editora eu tentei pôr advogado atrás, mas o advogado falou que ele sumiu, então foi uma época na vida. Então decidi ficar independente na BOC 2 e é isso. Então assim, indicações são sempre boas, dos autores que realmente querem ajudar, sabe? Vou botar aqui o microfone. Você falou que divulga o negócio aí. Qual que é seu Insta? Meu Instagram! Muito bom! Gostei! Muito bom! Então vamos lá! Vamos lá, gente, ó. Eu vou passar meu Instagram pra vocês, mas quem não conseguir entender ou quem não conseguir achar, vem aqui depois que eu tenho o QR Code aqui, que fica mais fácil. Ó, vou falar. Nem eu sigo, vou seguir. É Paula Rodrigues, escritora. Muito difícil, né? Muito difícil. Próxima pergunta. Quais dicas que você dá para uma pessoa que está querendo começar a escrever uma história? Boa.
Ó, a dica que eu dou é: você escreve sua primeira história sem medo de estar estranho ou de não estar muito condizente. O que eu faço quando eu começo a escrever? Eu escrevo tópicos do que eu quero que tenha na história. Por exemplo, o livro 4, ele está totalmente em tópicos, porque tem personagens meus que eu ainda não sei como eu vou finalizar a história deles. Então eu escrevo tópicos, depois eu desenvolvo esses tópicos, porque às vezes você esquece o que você pensou pro final. Aí você depois desenvolve esses tópicos com falas e tudo. Não preocupa com cenário, com a roupa que eles estão usando, mas pode imaginar, tranquilo, mas não precisa preocupar em descrever isso. Aí depois você lê tudo de novo, colocando as roupas que você quer, os sentimentos, às vezes um sentimento maior aqui, sabe? Então, o primeiro desafio, coloca a sua ideia toda no papel. Tanto, por exemplo, a última cena desse livro, a última cena, foi a primeira cena que eu escrevi. Então, assim, a gente desenvolve a partir de várias ideias. Igual, o livro 3 é o principal das minhas ideias. O motivador principal de eu ter escrito a saga está no livro 3. Então, assim, você vai escrevendo seus tópicos e depois você vai desenvolvendo. Nada. Próximo. Ô, Paulo. Cadê? Achei. E, ó, queria saber quanto é que custa contratar um cartunista. Um cartunista. Olha, a menina que desenha pra mim, ela me cobra, acho que R$150 ou 180. Então, assim, muita gente hoje em dia faz na IA, né? Porque a IA é mais fácil, né? Mais barato, é de graça. Mas não sai a mesma qualidade de você pedir um artista para fazer. Como, por exemplo, a minha capa, ela é feita no traço de pintura vitoriana. E eu queria muito que fosse assim, eu quero meu livro todo no clima vitoriano, sabe? Então, custa em torno disso, vai depender de com quem você está contratando, né? Os mais famosos vai ficar mais caro. Igual eu conheço cartunistas que desenham para DC Comics, né? Eles desenham super-heróis e tudo, capas de revistinhas da Marvel. Então, assim, eles são bem mais caros do que a Letícia Ribeiro, que é a desenhista da minha capa. Mas é em torno desse valor aí, pelo menos o que eu consegui. Próximo. Pessoal, a gente precisa que vocês continuem colaborando com o silêncio, por favor. Tá? Senão ninguém escuta o que o colega está perguntando.